Oi para vocês, tudo bem, meninos? Estamos nós aqui mais uma vez, né? E para que dêssemos continuidade ao conteúdo, estamos falando, só para vocês se relembrarem, estamos falando sobre as micoses subcutâneas, né? E já falamos sobre esporotricose, cromoblastomicose. E agora, para dar continuidade, então, a mais um conteúdo, hoje vamos falar sobre os micetomas. Tá? Então, micetomas é um outro tipo de doença fúngica, né? Subcutânea, classificada como subcutânea. Bom, então, os micetomas são infecções, né? Infecções chamadas de supurativas. Vocês vão ver por que são supurativas desse nome. E granulomatosas, assim como a cromoblastomicose, que a gente veio observando, né? São crônicas e que têm uma formação das chamadas fístulas cutâneas, ou seja, na pele, né? Cutâneas e subcutâneas, por onde são eliminados os grãos. Devem estar achando estranho isso, né? Vocês vão entender que grãos são esses. Então, fístulas cutâneas e subcutâneas, por onde eliminaram os grãos, que são as chamadas microcolônias. Na área que foi afetada vai existir uma tumefação, ou seja, um inchaço, tá? Sempre, né? Do local, tá bom? Da pele, onde o fungo se instalou. Bom, de que maneira os micetomas ocorrem, né? Então, eles se iniciam, mais uma vez, após traumatismos, tá? Então, precisa ter uma lesão, né? Se não tiver tido uma lesão, não vai ter uma porta de entrada para o fungo. E é um fungo que está presente tanto no solo quanto nas plantas, nos vegetais, e tem uma evolução bem lenta no homem, né? Após o trauma e a inoculação no tecido subcutâneo, a lesão permanece indolor até a sua extensão para os tecidos mais profundos, e olha que interessante, até chegar a atingir os ossos. Então, aqui a gente tem que entender, é como se a gente estivesse falando naquele período de incubação, né? Mas que não é um período de incubação, mas é como se fosse. Por quê? O paciente, então, ele não vai ter dores, né? Após, por exemplo, o trauma que ele sofreu, que ficou a porta de entrada tá ali aberta, né? E se porventura esse fungo estivesse presente no solo e nos vegetais, entrou, né? Através desse traumatismo, né? Então, assim, por enquanto vai permanecer indolor, sem tumefação, né? Ou seja, sem inchaço. Depois é que isso vai começar a acontecer. O período de incubação, ou seja, olha lá, tá vendo? Pode variar de algumas semanas a vários meses. Então, o que acontece? O paciente, ele pode estar, vou tirar esse amarelo aqui. O paciente, ele pode estar, pode ter sido afetado, né? O fungo pode ter entrado ali, né? E apesar do fungo ter entrado, o paciente ainda não vai sentir nada, né? Por quê? Porque ele ainda está inoculando nesse tecido subcutâneo que a gente comentou aqui, tá? Então, assim, ele fica desse jeito por semanas a meses. Aí, o que é o arriscado, o perigoso, né? É que isso vai, então, evoluindo, ou com esses passar dos meses aí, de semanas ou meses, e vai gerando maiores complicações, né? Então, o paciente acha que tá tudo certo, tá tudo bem, não tem nada, e na verdade não é por aí, tá? Quando esse período de incubação cessa, né, e realmente começa a ter formação visual, né, de algumas lesões, o paciente passa a ter, então, crescimento lento e progressivo, formando seios de drenagem, vou mostrar para vocês quais são, com eliminação de pus e aglomerados de fungo sob a forma de grãos. No entanto, ainda é indolor, tá? Então, ele não sente dor nenhuma, mas vai começar a ter alguns indícios de que aquele tecido não está normal, tá? Aqui, olha só, a tumefação, isso daqui é um pé, né? De um paciente. Então, a gente percebe a tumefação que foi gerada. E o que é cada bolinha dessa que vocês estão vendo? São esses grãos que eu me referi aqui para vocês, tá? Então, esses grãos que vão formando são os aglomerados de fungos.
Então, pessoal, olha o tanto de fungo que já tem aqui nessa região do pé. E o que a gente pode perceber? Que ele está só se espalhando. Logo, se o paciente não evoluir, não tiver um tratamento, isso aqui vai espalhar para a região do pé todo, né? Então, a área está bem tumefeita. Nesse caso, pode ser que já tenha, assim, algum processo doloroso, porque tem um inchaço bem feio, né? E essas formações de grãos aqui, que são os fungos, tá? Então, os micetomas, eles são muito característicos por conta disso aqui, tá? Deixa eu até aumentar a imagem para vocês, não sei se... Aí, esses micetomas, então, são característicos por conta desses grãos aqui, tá? Então, que parece, né, parece estar até querendo necrosar e, né, um buraco, né, parece assim, não é, pessoal? Mas não é, tá? Então, isso aqui que vocês estão vendo são os fungos, tá? Alojados aqui. Olha esse. Olha só, a que ponto, né? A gente pode perceber que o quê? Esse paciente, ele não tá nem em casa, né? Olha só aqui, né? Um aparelho aqui. Então, esse paciente já está no hospital, né? Provavelmente em decorrência dessa micose, tá? Então, isso é uma micose, tá bom? É uma doença provocada por fungo e que gera todos esses grãos aqui que vocês estão vendo, né? E a área fica bem tumefeita e fica quase que necrosada. Olha isso aqui, né? Olha isso que está se espalhando, se agravando. Então, se o paciente não chegar a tratar desde o início, aqui não está nem no início, mas, né, por exemplo, ó, aqui, pessoal, tá interessante, a gente está começando a perceber que está querendo formar aqui também, não sei se vocês enxergam. Então, quer dizer que o fungo ele já está se instalando aqui também, tá? Então, se o paciente demorar demais para o tratamento, ele vai evoluindo para até isso daqui. Olha isso aqui. Olha isso, pessoal. É assustador, né? Ó, olha o pé normal e o pé doente, né? Então, óbvio, pessoal, óbvio que esse membro aqui já foi, né? Já necrosou, já tá todo tomado, né? Olha cada grão imenso aqui, né? E que não tem mais como reverter um processo como esse. Aqui, o paciente está no início, a gente percebe que não tem formação de outros grãos aqui aos arredores do pé. Tem 1, 2, 3 grãozinhos, né? Só que a área tá bem tumefeita. Esse aqui, com certeza, o paciente não tá aguentando pisar, né, pessoal? De tão inchado que tá, né? Mas aqui ainda tá iniciando, então, assim, na verdade, quando começou um desses grãos aqui que a gente não sabe onde começou, o paciente já teria que ter procurado um tratamento, né? Mas não. Então, mas assim, se ainda for à procura, pode ser que aqui ainda tenha solução, né? Reduzir esse inchaço, matar o fungo, né? Agora aqui, pessoal, essa imagem impressiona, né? Impressiona porque é muito feio, né? Muito estranho, tá? A que ponto pode chegar um micetoma? Interessante, né? Bom, então, infecções não tratadas eventualmente destroem o tecido circulante, incluindo o osso, e por vezes requerem amputação, que é o que eu falei para vocês nesse caso, que já é uma área necrosada e que lembra que eu falei para vocês? Esse membro aqui já está perdido. Então, esse membro aqui já precisa ser amputado, porque não tem o que mais fazer, né? A cor, a forma e o tamanho dos grãos são importantes para identificar o agente causador do micetoma e também para avaliar o prognóstico da doença, ou seja, se vai evoluir para uma melhora, se tem como evoluir para uma melhora ou um processo de piora, tá? Então, isso é o prognóstico, né? O que vem depois, tá? Do tratamento e do diagnóstico. Bom, então, olha só, até então, vocês puderam perceber que eu não falei, né? Eu falei aqui que é uma doença causada por fungo, é uma micose, isso, aquilo, outro, que está presente em solo e vegetais, mas até então eu não falei quem é o fungo. Por quê? Por causa disso, tá? Então, porque como que vai saber que fungo que é que está causando esse tipo de micose, ou esse, ou essa, né? Através dessas características. Então, o médico passa a analisar a cor, forma e o tamanho desses grãos aqui, tá? Para saber que fungo é. Então, aqui a gente tem uma tabelinha com todos os fungos, os micro-organismos, os fungos, que podem levar aos micetomas. Aí, uma coisa que a gente precisa também ter na cabeça é que o micetomas, quando a gente fala em micetomas, eu estou colocando no geral, tá? Então, eu estou falando de doenças que podem ser causadas por bactérias,
ou doenças que podem ser causadas por fungos, tá? Então, bactérias ou fungos, bom? Então, de que maneira que a gente vai saber, perdão. Então, qual que é a diferença entre um e outro, né? A começar pelo nome, tá? Então, quando nós estivermos falando que é um micetoma que foi causado por bactérias, a gente vai chamar isso de um actinomicetoma. Se for causada por fungos, a gente vai chamar isso de um hemicetoma, tá? Então, as diferenças entre um e outro aqui, certo? Então, depende da cor, da forma e do tamanho. Bom, então, opa, tava procurando os slides. Bom, então aqui a gente tem, olha lá, no Brasil, os eumicetomas, eu acabei de falar para vocês, né? Se forem bactérias, actinomicetoma. Se for por fungo, eumicetoma, né? Foi o que eu acabei de dizer aqui. Então, bom, os eumicetomas, que é o que né, nos vem ao caso, bactéria não, né? Então, os eumicetomas podem ser causados por todos esses fungos, tá? Madurella mycetomatis, Madurella griseia, Leptosphaera senegalensis, Leptosphaera tompiquense, e todos esses nomes, né? Exofiala até é bem conhecido, bem comum, né? Todos esses fungos, todos esses nomes aqui são nomes de fungos, né? Com seus gêneros e espécies. E aqui a gente tem, olha só, a cor do grão e o tamanho, que eu acabei de falar para vocês, que a cor, a forma e o tamanho do grão é o que vai identificar o agente causador do micetoma, né? Não acabei de falar isso? Então, tá aqui. Então, olha só, a gente tem aqui o tamanho e a cor do grão. Então, se o grão for marrom, é claro que a gente não precisa decorar isso, mas só para a gente entender essa parte aqui. Se o grão for marrom e o tamanho aproximado daquele grão for aproximadamente 70 milímetros, é o fungo Madurella mycetomatis. Não, o grão, deixa eu pegar um desses aqui. Esse aqui, o grão é meio rosado, meio avermelhado. Vocês conseguem perceber? Vamos ver lá. Vamos ver se tem dele aqui. Ah, não tem dele aqui, ó. Né? Esse aqui é diferente, tá vendo? Ele tá bem evoluído. Esse aqui é preto, esse aqui é marrom. Dá pra enxergar bem, né? Tá vendo? Mais marrom, mais bem preto, tá? Então, se for preto, por exemplo, olha o tanto de agente que tem remetendo ao preto. Aí, obviamente, vai depender do tamanho do grão, tá? Então, claro que alguns fungos são piores do que outros, né? Digamos que são mais patogênicos do que outros, e por isso o grão pode ser maior. Então, se a gente comparar, por exemplo, um grão entre 0,5 e 1 milímetro e um grão entre 70 milímetros, obviamente que o grão de 70 milímetros, né? Olha o tamanho, né? Em comparação ao outro. Então, esse micro-organismo, esse fungo, a Madurella mycetomatis, é mais patogênico do que o outro que eu comparei, foi o rosate, né? O Neostetundia rosate, né? Então, que tem coloração de grão branco-bege, né? Até pela coloração, né? Esse aqui mais embranquecido, né? E esse mais amarronzado. Então, a gente consegue discernir qual micetoma é por conta do grão. Bem interessante, bem diferente esse, né? Tudo bem até aqui? Bom, e o agente etiológico, então, foi o que eu falei. No Brasil, os eumicetomas são causados mais frequentemente por 3 espécies, que são elas, né? Na ordem de frequência. Madurella griseia, Madurella mycetomatis e a Exophiala geancelmi. A Madurella griseia, que forma grão preto, a Madurella mycetomatis, que forma grão marrom, e a Exophiala geancelmi, que forma um grão preto marrom, tá? Então, no Brasil, esses são os 3 mais frequentes. E aqui, a gente tem uma imagem de uma microscopia, né, por KOH mesmo, por exame micológico direto, onde a gente consegue ver, né, as hifas bastante septadas, né, de um fungo, tá? E um fungo demáceo, né? Não é um fungo hialino, não é tão clarinho assim. E a epidemiologia, portanto, é uma doença de regiões que atinge regiões tanto tropicais quanto subtropicais, né? Então, o Brasil tá aí, como a gente falou, tá presente. É raro em crianças e idosos, geralmente acometendo pessoas adultas, né? Entre 20 e 50 anos, mais frequentes, como sempre, né, pessoal? Homens e mulheres por conta da sua ocupação. Então, que são lavradores, que trabalham com, né, o desmatamento, têm contato com o solo. Por quê? Porque lá atrás nós falamos que é um fungo que está presente no solo e nos vegetais. Então, a partir do momento que esses pacientes têm contato com esse solo, com esses vegetais, né, que são adultos, trabalhadores,
são os mais acometidos. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido sobre os micetomas. E aqui a gente encerra a parte das micoses subcutâneas. Então, vimos sobre os micetomas, né? Vimos também, semana passada, sobre a cromoblastomicose. Na semana retrasada, sobre a lobomicose. E na semana anterior, que vimos sobre a esporotricose. Então, aqui a gente encerra a parte das micoses subcutâneas e parte na próxima semana para outros tipos de micose. Tudo bem? Obrigada. Beijos.